Então, nós vamos dar continuidade a esta apresentação do Tratado do Governo Divino na Suma Teológica. Estamos exatamente no ponto em que se discute o governo divino auxiliado pelos anjos. Então, Deus governa o mundo também pelos seus anjos. São Tomás já tinha tratado os anjos na primeira parte da Suma Teológica, ao falar da sua natureza, da natureza dos anjos em geral, suas faculdades, até comparando com o tratado do homem. Mas agora o tratado se refere justamente aos anjos enquanto ajudam Deus no seu governo, no governo do mundo. É o tratado final da primeira parte da Suma Teológica, e nós estamos neste momento na questão 108, não é isso? Vamos ver hoje a questão 108 e a questão 109. A questão 108, o tema central da questão é este: a organização dos anjos em hierarquias e ordens. E a questão 109, a ordenação dos anjos maus. Ou seja, primeiro se discute se os anjos têm uma certa hierarquia e ordem, depois se pergunta também se e os anjos maus. Quem são os anjos maus? Demônios, né? Se os demônios também têm certa ordem ou hierarquia. A primeira questão é mais longa, consta de 8 artigos, e a segunda, 4 artigos, portanto, se tudo correr bem, nós teremos 12 artigos hoje da Suma Teológica. Vocês sabem que então a célula da Suma Teológica é feita de células, vamos dizer assim. As células da Suma Teológica são os artigos. Não é? Cerca de 3.000 artigos compõem esse corpo importante que é a Suma Teológica, que é uma obra escrita para os iniciantes em teologia. Somos sempre nós iniciantes. Embora, nos dias de hoje, a obra tenha ficado distante dos iniciantes e talvez mais voltada a um grupo assim restrito como o nosso, tá certo? Mas, na questão 108, que vamos tratar a partir de agora, quer se discutir justamente esse problema da hierarquia. Hierarquia e ordens. Ou seja, já se discutiu, como eu disse, o que é um anjo, que é uma criatura totalmente espiritual que não tem matéria, na perspectiva de São Tomás de Aquino. Isso é importante porque o São Tomás de Aquino, em razão de sua alta elaboração metafísica, ligada ao tema do ser e da transcendência do ser em relação à matéria, ele vai reformular a angelologia, diferenciando-se dos seus contemporâneos, especialmente o grande mestre contemporâneo, outro grande mestre do momento contemporâneo de São Tomás é São Boaventura, que tem uma postura diferente, mais tradicional sobre os anjos, que defende uma certa matéria nos anjos. Para São Tomás, os anjos não têm matéria alguma, são entes puramente espirituais. Então, essa é uma novidade que decorre, obviamente, da sua concepção de perfeição, de ato, como sendo o ato de ser, e da distinção entre criatura e criador, pautada não na matéria, mas na limitação da essência. Falando de maneira mais clara, os filósofos ou teólogos que precederam São Tomás pensavam que o elemento de distinção entre criatura e criador fosse a matéria. O que nos faz diferente de Deus é que Deus não tem matéria, os outros entes teriam matéria. Só que São Tomás não pensa assim. São Tomás pensa que o que diferencia as criaturas do Criador é que Deus é o ser e nós temos o ser. Basicamente é isso, nós somos o ser. E por conseguinte, todas as criaturas, por isso, são distintas de Deus. Porém, nessas criaturas que têm o ser, portanto que não são Deus, existem umas que têm matéria e outras que não têm matéria alguma. Neste último caso, os anjos e as almas humanas, embora as almas humanas sejam o princípio de uma essência, de um ente corpóreo que é o homem. Bom, feita essa breve lembrança do que seria o anjo, a discussão aqui é se eles teriam hierarquia. Como essa hierarquia se faz? Até porque não tendo matéria, como se dá a subordinação, ou pelo menos a ordem dos anjos. O São Tomás, naquela ocasião, quando ele tinha falado dos anjos em geral, também tinha dito um princípio importante. Os anjos, aparentemente, nós conhecemos que os anjos existem pela revelação, pela escritura, embora
alguns autores defendam que o São Tomás também pensaria que se poderia, com a razão, provar a existência dos anjos. Nós não vamos entrar nessa polêmica, mas quero lembrar que o argumento dele é que Deus sempre faz em maior número, vamos dizer assim, as coisas mais perfeitas. Por conseguinte, assim como existem muitos entes materiais, haveria mais entes espirituais. Isso é um princípio que vai aparecer aqui, por isso eu estou lembrando aqui um pouquinho. Então, haveria um número bastante grande de anjos em comparação com os entes materiais. Bom, por outro lado, o anjo, a não ter corpo, ele pertence a uma espécie que é somente reduzida à sua própria individualidade, ou seja, cada anjo forma uma espécie. Enquanto nós formamos uma espécie humana que tem bilhões de homens, cada anjo esgotaria sua própria espécie. Isso significa o nível de perfeição do anjo. Concordo? Pois nós até citamos semana passada, se nós, um exemplo assim meio absurdo, mas só para facilitar, se todas as perfeições que estão espalhadas em todos os homens que existem estivessem num só homem, este homem estaria esgotando a espécie humana, concorda? Essa é a ideia. Mutatis mutandis é o que nós queremos dizer na mentalidade de São Tomás. O anjo tem uma perfeição tal que ele esgota a sua própria espécie e cada anjo a sua própria espécie. Esses elementos básicos vamos dizer assim, da angelologia de São Tomás foi discutido até antes, como eu disse. Agora vamos à hierarquia. O primeiro artigo da hierarquia vai discutir exatamente se os anjos pertencem à mesma hierarquia. Eu já vou logo dizer, os anjos não pertencem à mesma hierarquia. Há grupos de anjos diferentes, ou hierarquias diferentes, vamos dizer. Isso não significa que eles estão na mesma espécie. Eu já disse, espécie, cada anjo esgota a sua espécie. Então, cada anjo é uma espécie. Aqui o problema é outro, é como as espécies estão organizadas, vamos dizer assim. Então, a primeira pergunta é se os anjos pertencem a uma mesma hierarquia. Na verdade, ele vai dizer que não. E vocês vão ver logo que existem 3 hierarquias. O que é uma hierarquia? A palavra hierarquia tem uma ideia de princípio santo, né? Hierático, de santidade, de algo que é santificador, de sagrado. Então, a hierarquia seria uma ordenação dos entes, vamos dizer, das coisas, no caso dos anjos, neste caso aqui dos anjos, dentro de uma, vamos dizer assim, de uma ordem sagrada, o santo. Então ele vai perguntar, os anjos pertencem a uma certa hierarquia? Bom, não, existem várias hierarquias. Então ele vai dizer o seguinte, ele vai começar, obviamente como é típico de São Tomás, com uma comparação com o mundo físico, com o mundo natural, etc. Então, porque todo governo supõe 2 coisas, o governante e a multidão organizada sob o seu governo, não é isso, Mariana? Ou seja, governo supõe, estamos falando do governo divino, o governante, pode ser o governo aqui, e a multidão organizada, certo? A multidão que está subordinada, mas que se organiza a partir desse governo, é a ideia do governo geral. Então ele continua dizendo isso, essa é a primeira parte do argumento. Porque no primeiro caso, Deus é governante de toda a criatura, não somente dos anjos. Então é óbvio, do ponto de vista do princípio, quem governa tudo é Deus. Essa é a ideia. Agora, quanto à multidão governada, o governo é único quando a multidão aceita ser governada de uma única e mesma maneira. Estou falando em geral. Pelo contrário, os que não podem ser governados da mesma maneira pertencem a governos diferentes. Até ele usa a distinção entre o governo geral, no caso o governo aqui brasileiro, pode ser o governo do Estado, o governo federal, e as cidades são governadas diferentemente, concorda? A multiplicidade de governos sob um governo maior. Então, o governo de Deus e os múltiplos governos. Isso acontece no mundo entre os homens políticos e aconteceria também entre os anjos. Porque o princípio qual é? O que faz múltiplos tipos de governo seria justamente a diferenciação entre os tipos de governado. Os
Os governados não podem ser governados da mesma maneira se eles forem diferentes, concorda? Então já está abrindo aqui a questão, você sabe qual é. Sendo os anjos meramente espirituais, eles estarão organizados de outra maneira que não é a maneira da política humana. Tá certo? Vamos lá, vamos ver. Então, repetindo esse argumento, porque quando a multidão governada, o governo é único quando a multidão aceita ser governada de uma única e mesma maneira. Pelo contrário, os que não podem ser governados da mesma maneira pertencem a governos diferentes. Porque os anjos, aí vem, recebem iluminação divina distinta do modo como os homens a recebem. Ou seja, os anjos recebem a verdade que vem de Deus de modo diferente da dos homens. É necessário distinguir hierarquias distintas entre eles, justamente porque o modo de conhecer dos anjos é diferente do modo de conhecer dos homens, e portanto eles não podem ter o mesmo tipo de governo. Diferente entre si? Entre si? Sim, diferente entre si. Não, primeiro entre os homens, depois entre si, concorda? Vamos lá. E aí ele defende que há 3 hierarquias. E entre os anjos há 3 hierarquias. Vamos ver. O que define essas hierarquias é o modo de receber? É um modo de perceber. Ele vai falar, essa hierarquia é organizada em 3, porque tudo é 3, né? É um princípio que todo mundo já conhece, não é isso? Júlio César, você conhece esse princípio, tudo é 3? Da Trindade, é você que está dizendo, eu não falei. Eu falei que tudo é 3, você falou logo da Trindade, hein? Faz sentido? Por que faz sentido? Não, Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, Pai, Filho e Espírito Santo. Entendi. Eu também estava vendo como a figura geométrica perfeita, porque entre os pontos a distância é 3, né? Muito bem. De qualquer maneira, esse princípio existe no pensamento tanto patrístico como escolar, e até no Aristóteles, não que pareça, Aristóteles chega em algum momento a falar que as coisas são 3, mas esse princípio é bastante usado no pensamento cristão. Omnia tria, tudo é 3, não é isso? É 3. Certo? Tudo é 3, omnia tria. Agora, é claro, o São Tomás também discutiu que esse princípio que tudo é 3, é claro que você falou bem, Júlio César, está ligado a Deus Trino, mas esse Deus Trino não pertence à filosofia, à discussão filosófica. Então, tecnicamente, isso não seria usado como princípio analógico, ou seja, a partir de encontrar 3 no mundo, nós atribuiríamos que Deus é trino, porque assim poderíamos descobrir a Trindade a partir da natureza. Não existe raciocínio, mas existe sim, em autores como Santo Agostinho, e depois os discípulos dele, distantes, vamos dizer assim, Boaventura mesmo, essa ideia de que o 3 está em todas as coisas, porque Deus sendo o Criador, o reflexo da criatura também, o Criador também está na criatura, também nesse aspecto trinitário. Então Santo Agostinho até fala claramente do intelecto, da memória e da vontade, que seriam 3 faculdades humanas que representam essa trindade divina em nós, certo? Bom, vamos lá. Continuamos um pouquinho. Então, a primeira coisa vai definir essas 3 hierarquias. Por que elas seriam 3? Ele vai dizer 3 basicamente porque estão ligadas a critérios que eu vou ver em seguida, ele vai falar nos artigos seguintes, são ligadas a uma ideia de que todas as coisas são 3 também, quanto início, meio e fim. Concorda? Início, meio e fim. Todas as coisas têm início, meio e fim. Certo? Ou seja, aliás, até o Aristóteles vai fazer uma brincadeira aqui. Tá certo? Não é brincadeira, não é sério, mas você pode pensar que é brincadeira. Vamos lembrar a poética do Aristóteles. Lá no início não, no meio da poética, que fala da tragédia grega, o Aristóteles, que é muito claro sempre, né? Não é isso, Ana Maria? Diz uma coisa muito boa, Padusa. O que ele diz? Para falar do teatro, uma boa peça tem que ter o quê? Início, meio e fim. Vamos lá então, há um critério para falar dessas 3 hierarquias, não é?
o início, o meio e fim, no sentido de os que estão mais próximos desse princípio primeiro, que é Deus, são os da primeira hierarquia, os que estão trabalhando os meios e os que estão mais próximos dos efeitos. Você pode ser visto de um lado ou de outro, concorda? Que seriam os que estão mais baixos, concorda? Mas vamos ver exatamente como ele vai falar isso. Segundo artigo, além de ter hierarquia, ele pergunta, e há uma certa disposição nessa hierarquia? Na linguagem dele, a palavra chama-se ordem, a palavra técnica aqui. A palavra ordem tem múltiplos sentidos em São Tomás, inclusive é um sacramento. Então, mas não está aqui no sentido de sacramento. Mas está falado num dos sentidos dele, ordem, na verdade, é uma certa disposição dos entes entre si. Ordem é uma disposição dos entes entre si. O que vem primeiro, o que vem depois, é isso que ele define assim exatamente. A ordem é a distribuição de uma coisa em relação à outra. Basicamente esse é o conceito. Então, se existem múltiplas espécies de anjos e eles têm uma certa hierarquia de acordo com a função, estão mais ligados aos princípios, ao meio e ao fim, se nessa multidão tripartita existe ainda uma outra ordenação, ele vai defender que sim, que existem. E aí a questão é interessante, onde ele tira isso? Ele tira isso dos nomes dos anjos que estão na Bíblia, concorda? Então aqui é importante isso. Nós estamos num tratado que é teológico, embora esteja trazendo uma linguagem filosófica para explicá-lo, ele está partindo do dado bíblico. Como aparece na Bíblia os anjos? Nome assim em hebraico, né? Que vocês devem conhecer alguns, mas os grupos de anjos são chamados assim na Bíblia: os serafins, os querubins, os tronos, as dominações, as virtudes, as potestades, os principados, arcanos e anjos. Então, a partir desses nomes bíblicos, ele vai dizer que cada grupo desse tem uma certa função, uma certa... Tudo para comandar a vida, para ajudar no governo do mundo, No governo do mundo. Não estou dizendo que isso é só para isso que os anjos existem, mas estou falando que eles ajudam no governo do mundo e dos homens. E no governo do mundo e dos homens, essa primeira hierarquia seria a que receberia mais proximamente de Deus. Então, essas primeiras funções são iniciais porque são mais próximas. Iniciais no sentido de tem os princípios, os grandes princípios. Os grandes princípios dão exemplo desse grande princípio de função desse serafim. No sentido de eles conhecem Deus. Bom, todos que estão aqui estarão sem pecado, né? Sem os que viraram demônio. Eles estão, os que entraram na glória divina, estão na contemplação de Deus. Uns mais, outros menos, porque tem uma hierarquia e um nível de participação. Mas os que estão voltados, por exemplo, para a salvação dos homens. Digamos que Deus tem esse princípio de salvação dos homens. É um princípio. Esses primeiros anjos conhecem como isso se executará. E assim eles iluminariam os outros anjos para colaborar nessa salvação dos homens. Assim vai. Certo? Há uma iluminação, como vamos falar em seguida. Já foi dito na semana passada, não foi? Um anjo ilumina outro, lembra? Iluminar quer dizer transmitir uma verdade para outro, não é? Então, os anjos superiores iluminam os inferiores, mas não ao contrário, até dizer isso. Os inferiores podem, no máximo, conversar com os superiores, mas não iluminam. Até chegar naquele... Os anjinhos, os anjinhos são os operários. Os mais baixinhos são os anjinhos, concorda? Os operários. Os mais próximos dos humanos. Exatamente. Aí estariam os anjos da guarda. Diga, senhor Pedro. Colocou que eles estariam na glória, na visão de Deus. Os que estiverem na visão de Deus. Pois é. Parece que não todos, então. Não, porque se fala em demônio, né? Exatamente. Quer dizer, se estivessem todos na visão de Deus, não haveria demônios. Não haveria, exatamente. Quer dizer... Não, eu quero dizer que no começo eles foram criados aqui, os demônios, nessa estrutura, concorda? Algum decaiu. Porque não estavam na visão. Não estavam. Era a discussão da semana passada, a questão do tempo ou não. Eles não foram criados na visão beatífica. E houve um momento de opção. Quando você fala momento... Momento não tira essa palavra. Houve a oportunidade de opção. Senão, não é? O anjo mau, o demônio, foi criado
como nós, sem visão de Deus. Mas eles tiveram a oportunidade de optar, escolher. E essa escolha que gerou o estado deles de condenação. Não é isso que a gente chama de demônio. Sei que tem uma polêmica na internet, não sei se é verdadeira, se alguém está seguindo isso, Gabriel, Daniel, o Geraldo Jesuítas falou que não tem demônio. Viram isso essa semana? Alguém está seguindo? Eu não sei se é verdadeiro. Eu digo logo isso porque aparece nesse negócio de internet, a gente não sabe se é verdade. Então tem uma polêmica aí, mas é até interessante não porque é o tem. demônio, é o anjo que olha para o Lucifer, né? Mas é demônio. Mas é o anjo ter caído, concorda? Tá certo. Mas não, depois vocês me expliquem essa polêmica que saiu na internet. Não há evolução entre eles. Não há o quê? Não há evolução. Boa pergunta. Falando da natureza dos anjos, eles são criados espiritualmente, cada um, eles são espíritos. Em espírito não existe evolução. A noção clássica de espírito greco-cristã, não existe evolução que é espiritual. Ele é em ato aquela perfeição, não tem evolução, assim, de espécie. Não é? Até porque é um anjo em cada espécie. Não tem como passar para outra, não é isso? Ele já está naquela perfeição. Ele já está naquela perfeição dele. Esse aceitou Deus como Deus se propôs a ele, eles entraram na visão beatífica, é imediato. No nosso caso aqui não é, nós estamos aqui nesse vale de lágrimas, mas no caso do anjo é imediata essa visão beatífica, depois da aceitação e a condenação também. Porque sendo puro espírito, ele não progride, concorda? Como nós, que nós progredimos, segundo São Tomás, porque nosso conhecimento é raciocinativo. Eu vou conquistando aos poucos. Por isso que a gente discutiu outra coisa, às vezes se o anjo superior passa, há uma progressão aí, há uma atualização aí. Se ele passa informação, nós estamos falando de uma atualização aí, talvez dentro da capacidade dele, mas há uma atualização. E aí vem aquela discussão que nós tivemos nas últimas aulas do negócio do tempo, quer dizer, tinha o antes do conhecimento e depois do conhecimento. Mas não é questão de tempo, não necessariamente é questão de tempo, não é? Pois é. Não tem questão de tempo. Mas eles não vão entrar de novo. Vamos avançando um pouquinho, Bruno. Fale, Bruno. Seu Bruno está discutindo lá. Mais pra frente acho que vão aparecer a nossa dúvida. Vocês estão com algum problema? Não, são dúvidas normais. Mas fale, vamos lá. Então, há várias ordens de monarquia. Então, artigo 2. Porque a razão da hierarquia requer diversidade de ordem. Então, ele vai dizer que a própria ideia de hierarquia também supõe uma certa disposição das ordens. Ou seja, aqui é uma coisa interessante, porque, olha só quero esclarecer aqui, porque muitos têm dúvida. Quando nós falamos de anjo, aqui, na terceira hierarquia, nós estamos usando a palavra de maneira mais restrita, concorda? E ao mesmo tempo usamos essas palavras de maneira genérica. Quando falamos de anjo, falamos às vezes no sentido de todos esses entes aqui, concorda? E às vezes falamos só desse. Então, a primeira observação é essa, a palavra anjo tem dois sentidos básicos. O conjunto dos entes espirituais, ou este da última hierarquia, concorda? Então, para não ter essa confusão. Quando se fala hierarquia, é a ordem das ordens, vamos dizer, como as ordens estão ordenadas. Agora, o que está sendo discutido aqui são as ordens. Isso é importante também. As ordens supõem espécies. Cada ordem, várias espécies. E cada espécie é um indivíduo. Então, não é que existem várias espécies de serafins, várias espécies de querubins, várias espécies de tronos. Na verdade, cada espécie desse é um indivíduo. Aqui é uma organização, hein? Não ficou confusão. Vamos lá, Fábio. Isso aqui não é espécie. Isso é um conjunto de espécies. Serafim é ordem. Então, cada ordem é um conjunto de espécies. Conjunto de espécies. Porque é um monte de anjos, cada um é uma espécie. Exatamente. Cada ordem, então existem vários serafins, várias espécies e vários indivíduos serafins. Então, serafim é uma ordem, querubim é uma ordem. É isso, cada um desses é uma ordem. Certo? Carlos, existe uma colocação que fizeram no texto que o Tronos, a ordem dos Tronos estaria na segunda hierarquia e as dominações superiores. Tem uma diferença? Não, tem essa discussão, porque na verdade isso é uma interpretação do Dionísio, né? Tem um autor que faz dos textos
dos textos bíblicos revelados, concorda? Então, na verdade, há às vezes uma variante dessa classificação mesmo, certo? Mas não é uma coisa relevante. É mais interessante que os anjos, os tronos, porque os tronos têm a ver exatamente com o primeiro, né, que é Deus. Está ligado ao trono divino, portanto. Em tese estaria mais próximo à hierarquia divina, tá certo? Que os que estão em torno do trono divino, tá certo? Então por isso tem uma lógica, né? É óbvio que tem uma lógica de interpretação, mas tem que ver que o texto original é hebraico, que fala dos nomes. Essa depois vai para o grego, depois vai para a interpretação de Dionísio, então é claro que haverá essa variante. Até às vezes aparece uma coisinha assim, mas na verdade não é. Seria mais interessante, talvez, alguém vendo, se tivesse talvez chamar o Edgar Leite, pode fazer um debate aqui. O Edgar Leite, que é estudioso, que conhece aqui o hebraico, também a cultura, fazer a discussão entre a terminologia hebraica e a grega e a cristã, e é usada aqui. Mas isso seria uma coisa mais filológica, exegética, né? E obviamente isso vai trazer informações para fazer a classificação. Inclusive, se você lerem o texto, nós estamos fazendo uma apresentação resumida. O Sr. Tomás vai trazer, neste momento, a opinião de distintos autores. Então, o seu Dionísio, não sei quem falou o quê, e como ele aceita a final, que está mais organizada é essa do seu Dionísio, papapá. Então ele fala de outros intérpretes classificados de outra maneira. O próprio texto aqui, tem um artigo longo que explica isso. Ele faz opções dentro desse critério, princípio, meio e fim, vamos dizer. Bom, continuemos um pouquinho. Porque é a teoria da participação, tem a menor dúvida. Aqui o São Tomás está interpretando, para quem estudou as outras coisas relativas à filosofia de São Tomás, está interpretando a teoria da participação platônica já no modelo dionisíaco, o seu Dionísio. É uma teoria da participação. No Liber de Causis está muito clara toda essa teoria aqui, como nós já dissemos, participação e causalidade. Claro, quem participa mais da perfeição divina seriam os serafins, que estão ardendo, né, do amor divino. Né? Por que ardendo? Porque estão lá mais próximos de Deus e estão queimando de amor. Não é isso? Não é assim, ô Bruno? Quem é o doutor Seráfico? O doutor Seráfico é São Boaventura, porque os franciscanos são sempre muito amorosos. Né? Então, São Boaventura é o mestre mais importante dos franciscanos, contemporâneo de São Tomás. Ele tem o título do doutor Seráfico. São Tomás tem um título mais humilde, doutor Angélico. Daí outra ordem. Daí outra ordem. Mas o Boaventura é o Seráfico, né? Por causa desse espírito mesmo. O Boaventura, de fato, o São Boaventura é um autor, em termos de escritura, de texto, ele é mais caloroso, que é espírito mesmo da casa franciscana, é mais agostinista nesse sentido, né? Eu sou Boaventura itinerariamente em Deus, então são coisas muito calorosas. São Tomás é mais técnico, então por isso a pessoa não fica mais desanimada com São Tomás às vezes. Bom, vamos lá. Segundo artigo, a ordem, porque a razão da hierarquia requer uma diversidade de ordens, porque toda multidão perfeita tem princípio, meio e fim. Aí. As ordens se dividem em três, porque em razão das funções e atividades que se exercem, cada hierarquia se divide em três ordens, a superior, a média e a inferior. Então vocês estão aí. Então ele admite que tenha três ordens. Vamos dizer assim, é quase que as ordens e as hierarquias são como que coletivos, não indicam que é o indivíduo nem a espécie. São justamente a organização das espécies. Insisto nisso para não haver confusão. Terceiro artigo. Há muitos anjos numa ordem. Ele afirma que há muitos anjos. Porque quem conhecer perfeitamente as coisas pode nela distinguir seus hábitos, propriedades e natureza. Quer dizer, vamos ver o que ele quer dizer, que é bastante interessante isso. Porque, ao contrário, quem conhece perfeitamente as coisas só conhece, se as conhece de modo mais geral. Por isso, agrupamos os anjos em três ordens somente, nela inserimos todos eles. O que ele quer dizer nesse artigo? Porque, havendo muitos anjos, nós não os conhecemos bem. Só conhecemos de maneira genérica, chamando de serafins, querubins, está certo? Isso é interessante que ele está dizendo. Como há muitos anjos, ou muitos anjos em cada ordem,
Ele vai dizer, quem tem conhecimento imperfeito só conhece de maneira mais ou menos geral. Então agrupamos os anjos em serafins, querubins, pipipipopopó. Mas aqui tem muitas espécies diferenciadas. Isso se deve, então nós agrupamos nesses grandes nomes, porque se deve ao nosso conhecimento imperfeito. Quem tem mais conhecimento, conhece mais distintamente os detalhes. Mas nós não temos esse conhecimento superior. Então não conhecemos bem os anjos, certo? Só conseguimos, no máximo, essa organização aqui. Bom, é óbvio, porque o anjo é uma criatura muito superior ao homem, não é? Então, bem que seja um anjinho da guarda, que está lá embaixo, coitadinho, ele é muito superior ao homem, porque não tendo matéria, a perfeição do conhecimento é muito superior. Você imagina um serafim, não é? Não precisa nem chegar a serafim, já o arcanjo, viu? Arcanjo Gabriel é super chique, né? Até porque ele falou assim coisas, né? E a vontade? Ave César. A vontade Não também foi é Ave muito César. mais perfeita? O anjo Gabriel falou Ave César? Não. Não. É porque eu estou brincando, ele é Gabriel, outro é César. Estou brincando. Ave o quê? Não, estou perguntando, o senhor falou que no conhecimento eles são muito mais perfeitos. Na vontade também, né? A vontade é iluminada pelo conhecimento. Então, em tese, eles teriam mais Mais vontade. A vontade seria mais perfeita. pro bem e pro mal, porque aí se eu for pro bem, se eu for pro mal, vai direto pro inferno. Tá certo? Então, não sei se é mais perfeito nesse sentido. Nesse sentido. Ela não é, vamos dizer assim, ela não tem atos intermediários para chegar ao seu bem, para usufruir do seu bem. Porque para nós temos muitos atos entre vontade e intelecto. Então, nesse sentido, é mais O perfeito. que faz para fazer a diferenciação se não tem conhecimento? Não, tem um conhecimento geral. É você, presta atenção, na Maria faz uma pergunta que a Ana Maria também vem da biologia, então o pessoal da ciência tem sempre esses detalhes importantes. Faça de novo sua pergunta, Ana Maria. Se não tem um nível bom de conhecimento, como é que faz a diferenciação entre serafim e querubim? Pois é, se não tem um nível bom de conhecimento, vai fazer a diferenciação só nesse nível. Ou seja, você conhece uma espécie, mas talvez não conheça muito detalhes dessa espécie. Sei lá, os dinossauros, brontossauro, não tem isso, diplocópus, sei lá, esses nomes assim, não tinha? Você faz a classificação assim, meio genérica. Não estou dizendo que os anjos são dinossauros, não. Eu só estou dizendo que também tem negócio de dinossauro. No caso específico, e como é que se faz essa? Não, faz pelo é dado pela bíblico. função? Pelo dado bíblico. Porque a Bíblia fala desses nomes. As funções que eles têm. Fala as funções. As funções, as tarefas deles, sem dúvida. Então, Cada um deles está revelado na Bíblia. Porque a gente sabe a origem é a participação. E a função é o que vai fazer. Então, não, tem funções de natureza, tudo isso vai definido, mas é tirado da Escritura. É um dado revelado. Não tem como chegar a isso, senão a partir da Bíblia, esses nomes. Uma coisa é certa, talvez podemos chegar a essa conclusão: se os anjos de alguma maneira entrar no discurso filosófico, não entram nas hierarquias. As hierarquias não entram no discurso filosófico, porque eles precisam de um dado revelado bem específico. No máximo, a filosofia discutiria anjo em geral, uma criatura meramente espiritual. É uma polêmica. Quem defende que da teologia. É uma informação bíblica. Os nomes estão em hebraico. Vocês podem ver que cada grupo desse, cada ordem pertence a um termo específico do hebraico. Todos os judeus e cristãos. E a definição tem dois pontos: é a participação e a função. Mas a participação, vamos dizer assim, estática e dinâmica. A função é dinâmica, é isso mesmo. Como nós também, nós dizemos que nós temos participação no ser divino, estático, que eu sou, e o que eu faço. Participação estática e dinâmica, eu concordo. Quanto mais eu fizer... E ambas são teológicas? Não, são filosóficas. Não, dos anjos são teológicas, não tem como saber. No nosso caso, não. No nosso caso, nós sabemos o que eu sou e o que eu faço. Diga, hein? Diga. Deixa eu perguntar uma coisa. Partindo do princípio, mas na verdade, que Deus é a perfeição, você nos falou que houve uma oportunidade na criação de cada espécie de anjo, que ele optou
seria errado a gente considerarmos que nessa opção os anjos maus optaram por não ser perfeitos? Vamos chegar aos anos mal daqui a pouco, mas optaram por ser perfeitos. Cada um de nós é perfeito na sua natureza, você concorda com isso? Você não é perfeito quanto homem? Não acho que o homem seja perfeito. Então tudo bem. Então você está comparando o homem com Deus. Mas esqueça isso. Enquanto espécie, você não é perfeito enquanto espécie humana? Você compara primeiro com a espécie, concorda? Até você fala, a criança nasceu, olha que perfeitinho, você não fala isso, né? Até isso, até da linguagem comum, perfeitinho, tá certo? Não é assim, desembargador? Então nasceu a criança perfeitinha. Então, a gente fala assim, mas de acordo com a espécie, não fala, nasceu um Deus, ninguém fala isso, né? Nasceu uma espécie. Algumas avós até dizem. Viu? Você fala assim, perfeito você está comparando com a espécie, que é o primeiro aspecto da perfeição. Quer dizer, perfeito significa simplesmente o totalmente feito, né? Está totalmente feito como humano. Agora, existe o perfeito no sentido divino, tudo bem, mas não é nesse sentido que estamos falando. Então, existe a perfeição, vamos dizer assim, característica da espécie. Mas a sua pergunta era, desculpa, você falou. É no sentido seguinte, os anjos são criações acima de nós. São criações se ele escolheu. Independente da ordem ou da espécie, eles são a perfeição. São a perfeição limitada também, da espécie. Sim, a perfeição da espécie, até porque seriam, vamos dizer assim, a expressão mais próxima de Deus. Se você tem um momento de criação de um anjo, uma criatura angelical, espiritual, etc. Tá? E você nos falou que neste momento, nessa situação, há a oportunidade, ou um momento, infelizmente não estava na última aula, né, em que ele opta, ou seja, ele faz a opção. Então, se nós entendermos que ele já nasce, dentro da perfeição de Deus, ele já nasce com conhecimento, com vontade bastante superior à nossa, e que é iluminado pelos que estão em cima, né, provavelmente essa opção é feita depois dessa iluminação, de uma certa situação. Então seria possível, seria correto, pensar que neste momento ele optou por não ser perfeito e aí decaiu. Não aceitar a perfeição máxima. Exato. Ele optou pela perfeição da espécie. Exatamente. Ele optou por sua própria perfeição. Essa é a ideia do pecado, né? Cada um opta por si mesmo e não por transcender a sua condição, não é isso? Então essa é a ideia do pecado do anjo, não é que o anjo é um ser maravilhoso. Então é claro que ele tem mais perfeição do que nós. Se nós que somos nós já optamos por nós, que achamos maravilhosos, não é isso? Não somos maravilhosos? Cada um opta por si, isso se chama o pecado, não é isso? Optar por si, não por Deus. Nós estamos dizendo que no caso do anjo é exatamente isso. Ele optou por uma perfeição que Deus criou, que é ele. A informação que ele teve para optar foi sem ver Deus, concordo com no nosso caso. Porque se visse Deus não teria opção. Então foi iluminado na iluminação suficiente para ele fazer a escolha, porque se tivesse visto Deus não teria escolha. Então fez a escolha. Prefiro a minha natureza do que me abrir para Deus, a partir da informação que ele teve. Né? Isso se chama condenação, não é verdade? O pecado é esse. No caso do anjo é imediato, como dissemos, porque não tem processo de conhecimento. Então a condenação é imediata. Né? É definitivo. Definitivo. Porque tudo que é espiritual não tem mudança. Sim. Não é? Então não tem como voltar atrás. Ele não tem como voltar atrás porque ele já fez a opção. Ele sabia tudo que necessitava para optar. A não ser pela graça de Deus. Não. Eu acho. Não. Diferente a nós. Está limitando a graça de Deus? Não, calma, presta atenção. Olha, ele quer botar na fogueira. Nós estamos dizendo que Deus deu todas as graças para ele fazer a opção, tá certo? Também deu graças aos anjos. Mas não se deu a si mesmo a ser visto para que ele não tivesse opção. Deu as graças aos anjos para ele escolher. Graça ou não graça, natureza e graças vale para os anjos como vale para nós, nesse caso. Eles escolheram mesmo com a graça não seguir Deus. Agora você está dizendo que depois de Deus poder ter a graça agora, isso você vai ler o jesuíta. Depois não, gente, agora, para nós, no fim dos tempos, não é isso que diz? Para ficar uma coisa, do Orígenes, sei lá quem. Ou então, mesmo se é verdade que o Geraldo Jesuítas disse hoje, essa semana disse essa coisa aí,
que os anjos não existem. Então, essas teorias que os anjos não, desculpa, os demônios, né? De qualquer maneira, essa ideia de que haveria uma salvação, quem viu aquele filme lá, não sei, Não, fala assim. 2010? Eu quero saber. Não tem volta para os demônios. Na doutrina católica não tem volta para os anjos, concorda? Não tem, o ser espiritual não tem retorno, porque ele já, não tem sentido, porque está dizendo que ele já teve toda a informação para ele escolher. É diferente do nosso caso, nós não temos toda a informação, nós vamos paulatinamente, não é isso? Até o dia de morrer, depois não tem mais jeito também, concorda? Então tem que escolher agora, concorda? É isso aí. Professor, Certo, Valente? seria mais ou menos assim, melhor reinar no inferno do que servir no céu? Deve ter sido essa a escolha. Eu acredito. Será que é assim? Ó, o Roberto Campos botou no modo mais parecido. Eu prefiro frequentar o seu último do Caldo do que o primeiro da gafeira. Bom, aí. Cara, Eu Bom, acho que vamos na lá, gafieira Sousa tem Tira mais que não fala aqui. Um pouquinho de atenção, Valente. Pela bicha de renda, tem mais alegria. Porque se antes de não querer seguir a Deus, o demônio do inferno não saberia que existia o inferno. Também sabia que poderia ser manipulado. Porque na graça de Deus, manipular o criado seria muito importante. Não entendi o finalzinho. Aniquilar? É, porque então não sabia que existiria o inferno. O local onde não obedeceu a graça de Deus, passava a graça de Deus. Bom, o local não sei, porque eu não sei. Que não haveria inferno. Exatamente, ele nunca poderia saber isso. Ele não existia antes disso. Segundo a doutrina católica, foi apropriado isso. Sim, mas isso não precisa existir. Precisa saber que existia. Não estou entendendo o problema. Ele basta. Por que você acha que. Você quer dizer o quê? Parece que foi colocada a opção ou você segue ou você será tirado da graça. Mas parece que no primeiro momento não existia essa possibilidade de ele escolher. Ele simplesmente negou e não sabia o que ia fazer. Eu acho que essa é a resposta. Não, ele escolheu. São Miguel. Hein? A resposta está em São Miguel. Qual é a resposta? É exatamente, ele se leva, vê o orgulho grande entre os anjos e se ergue dizer quem como Deus, né? E aí há exatamente a discussão. Ele é um arcanjo ou seria um serafim? Né? Tal força que ele tinha, né? Ele conseguiu O primeiro, liderar. Não, mas eu não entendi o problema, porque não, porque na verdade se ele escolhe, ele já você descreve o inferno no sentido de que na verdade ele é condenado, não é isso? Então, pela escolha dele, mas não precisa ter a escolha no sentido é isto ou aquilo. Concorda? Ele escolheu não estar no lado de Deus, concorda? É a consequência da escolha. Não necessariamente no nosso caso, que temos a revelação do inferno, papapá. Não é nesse sentido. A própria escolha já implicava, certamente, o anjo sabia das consequências da sua escolha. Ele sabia das consequências. Agora, a pergunta que eu queria fazer antes era, a questão da criação dos anjos. Um homem criado a sua espécie e vai se multiplicando, criado a sua espécie. O anjo é a sua espécie. A pergunta que eu faço é, ao percurso do tempo que nós estamos aqui, o anjo não está dentro da limitação do tempo, mas são criadas, essa possibilidade de dizer que são criadas novas espécies de anjos ou foram criadas todas de uma vez? Foram criadas todas de uma vez. Os anjos foram criados todos de uma vez. A criação do anjo, ele foi discutir isso de São Tomás em algum momento. Foram criados todos com a obra da criação dos anjos. Depois da criação todos os anjos foram criados. Vamos lá. Profundamos um pouquinho, diga. Eles são eternos. Essa coisa até apareceu em outro momento, né? Quando você chama eterno, tecnicamente, seria uma coisa que não tem nenhum tipo de limite, nem começo nem fim, não é isso? Então, tecnicamente, eles não seriam eternos. Eles começariam, mas não tem fim, concorda? Então, existe uma terminologia que é chamada o eviterno. O ergo seria exatamente aqueles entes como a alma humana, que tem começo, mas não tem fim. Mas não seria tecnicamente eterno. Eterno seria somente Deus. Absolutamente falando. Eu não sei se você fala eterno assim, meio analógico ou metaforicamente falando. Mas a alma humana é eterna. Eterno no sentido que não vai terminar.
mas ela tem um começo. A definição de eternidade é dada pelo Boécio, São Tomás segue. É posse simultânea, total e perfeita de uma vida interminável. Interminável significa não no fim, mas que não tem nenhum limite, nenhum termo, nem no começo nem no fim. É a posse simultânea, total e perfeita da vida, sem limites. Essa é a definição de eternidade. Há muitos anos numa ordem, isso nós estamos dizendo, né? Então, porque ao contrário se conhece perfeitamente, aí já falamos. Quarto, a distinção entre hierarquias e ordem é natural nos anjos. Aliás, ele vai falar que é natural, depois vai também por um aspecto sobrenatural. Porque a ordem de um governo é determinada pelo fim. Porque o fim dos anjos pode ser entendido de dois modos: segundo a capacidade de sua natureza e de sua graça, pela graça. Viu? Pela graça, os anjos vão ser, então, organizados ou determinados. E pela natureza. Porque no primeiro caso, quer dizer, da natureza, os anjos conhecem e amam a Deus por suas capacidades naturais. No segundo, consiste em superar a condição natural pela graça, e aqui as ordens angélicas se distinguem de forma acabada, de acordo com os dons da graça. Então, existe um aspecto natural nessa organização. Quem conhece mais é quem ama mais a Deus, quer dizer, a potência na capacidade, né? E também a graça que recebeu, diferenciado, os dons da graça. Então é isso que vai, no fundo, determinar essas diferentes ordens. Artigo 5. As ordens angélicas estão convenientemente denominadas. Quer dizer, a pergunta era, estão essas ordens aqui, esses nomes, estão convenientemente denominados? Aí ele vai dizer sim. Aí vem o problema que a Maria trouxe aqui. Porque os nomes designam propriedades. Ele vai dizer assim. Porque algo pode se encontrar de três maneiras nas coisas organizadas: por propriedade, por excesso e por participação. Propriedade, excesso e participação. Por quê? Por propriedade disse de algo adequado e decorrente da natureza da coisa. Uma propriedade que sai da natureza da coisa. Por excesso, quando o atributo é insuficiente, deve ser compensado pelo uso superlativo. Por participação, quando o conteúdo não pertence totalmente à coisa. Essa distinção é diferente. Vamos ver o que significa isso. Ou seja, por propriedade, quando está naturalmente em mim. Por excesso, é quando não tem como atribuir essa propriedade ao outro, porque é superior. E por participação, enquanto eu não tenho isso por minha natureza, por minha propriedade, mas participo da propriedade do outro. Você está falando do anjo. Em geral. Ele está dando o princípio geral. Agora ele vai aplicar o anjo. Porque nas ordens angélicas, todas as perfeições são comuns a todos os homens. E todas estão mais abundantemente nos superiores do que nos inferiores. Mas nessas perfeições há graus. Aí que vem a questão. Atribui-se perfeição superior à ordem superior por propriedade. Quer dizer, quem tem perfeição superior? A ordem superior, qualquer ordem superior a outra, por propriedade. Né? A perfeição superior está no superior por propriedade. Mas, desculpa, agora eu perdi. A inferior por participação. Quer dizer, se todos têm a perfeição comum, a inferior participa da perfeição superior, porque essa tem mais propriedade. Certo? Participação, a inferior por participação. Inversamente, uma inferior é atribuída a inferior por propriedade. Se você fizer o caminho contrário, uma inferior é atribuída. Uma inferior é atribuída a inferior por propriedade, a superior pelo excesso. O que significa isso? Uma propriedade inferior. A de cima sempre tem mais que a de baixo. A de cima tem sempre mais que... Então, a de baixo é por participação, a de cima não tem mais. Exato. E a de cima é por propriedade. que tem mais. Exatamente. Mas a superior vai ter também o que vem de baixo, é isso? Sim. Então você tem que atribuir excesso no sentido que você tem que atribuir o que está de baixo no superior de maneira superlativa. Ele tem aquilo para de maneira mais perfeita. É esse sentido do excesso, o superlativo, concorda? Que na visão do pseudo-Dionísio se diz o eminêncial. Você fala, de maneira eminente está no superior, ou por excesso. É participação, é a teoria da participação. O pseudo-Dionísio é um grande mestre da participação, em que se baseia esse texto seminal duplo de São Tomás. Vamos lá.
por excesso. Vamos ao artigo 6º. Os graus das ordens estão convenientemente classificados. Então agora, por quê? Se baseiam na autoridade da Escritura e dos pais. Aí que era o ponto. De onde ele tirou isso? Quer dizer, esses graus de participação, é isso que ele está falando, estão convenientemente organizados, porque 3 são os critérios para as classificações da autoridade. A autoridade quer dizer a Bíblia ou os pais da igreja, concorda? A apreensão das razões das coisas no próprio Deus, as causas universais e o efeito particular. Isso aqui eu não entendi. Vou chegar lá. Vamos lá. Ele está dizendo assim, aqui a discussão é se esses níveis de participação estão convenientemente assignados ou organizados, tá certo? Os níveis de participação que nós falamos aqui há pouco, né? Certo? Do mais baixo até o mais alto. É o 6. Artigo, você vira a página aqui, tem ali, tem uma, acho que uma impressão, frente e verso, né, de vocês. Os graus das ordens estão convenientemente classificados. Então, por quê? Porque se baseiam na autoridade, que é importantíssima da Escritura, portanto é base da fé, certo? Não é filosófico. Porque 3 são os critérios usados pela autoridade. A apreensão das razões das coisas no próprio Deus, as causas universais e os efeitos particulares. Desse modo, a primeira hierarquia pertence à consideração do fim. A intermediária, à disposição geral das ações. A última, à aplicação das disposições ao efeito. Então, como não? Ele está dizendo 3 grupos, não é? As 3 hierarquias. Olha só. Veja lá, Pedro, siga. A primeira, o critério de participação do primeiro grupo, da primeira hierarquia, quem vê as causas do próprio Deus, são mais próximos de Deus, tá certo? As causas das coisas. As razões das coisas, causas, sim ou não? Oi, Pedro. Sim, mas aqui embaixo ele põe que essa é a consideração do fim. Calma, mas vamos primeiro é isso. Depois vem outro passo. O primeiro passo é, lá em cima, sublinha aí, aqui, eu vou escrever. Primeiro passo qual é? Critério para classificar. Primeiro qual é o primeiro critério? Leia aí, Pedro. Primeiro critério. A apreensão das razões das coisas do próprio razões em Deus. Aqui, as causas universais, não é isso? As razões universais. O segundo critério, as causas universais, não é isso? Na minha primeira hierarquia, você pode fazer os 3 critérios. Não, mas ele está falando das hierarquias. Então, pode também, mas ele está falando aqui das hierarquias primeiro, não é isso? Causas universais. Universais. Isso também é análogo, concorda? E depois, Efeitos particulares. os efeitos particulares. Isso. Ótimo. O primeiro, as causas, enquanto estão em Deus, Deus é o fim de todas as coisas, concorda? Oi, Pedro. Deus é o fim de todas as coisas. Então, as causas, enquanto vê as razões em Deus, todo governo divino tem um fim próprio Deus. Então, ele vê em Deus toda essa finalidade do governo e da criação, concorda? É o fim, é o outro critério que ele está usando, né? Vamos lá. Porque a partir dessa pertence à primeira hierarquia, não, a gente falou, desse modo a primeira hierarquia pertence, a primeira hierarquia pertence à consideração do fim, a intermediária à disposição geral das ações, a última a aplicação da disposição das ações, das disposições da ação, concorda? Então a segunda é a disposição geral das ações, como se vai governar o mundo em função de que atinja tal fim, concorda? Quais são as regras gerais? Ô Frederico, se a gente soubesse qual é a finalidade de cada um, a gente não tem a finalidade de cada um, mas é análogo, como você notou muito bem. O que acontece aqui, acontece de alguma maneira aqui nessa subdivisão, mas tá certo? Em formas intermediárias, não é? Mas vamos lá. A aplicação das disposições, das causas universais, aos efeitos, que na verdade estão mais próximos das coisas serem governadas, que são as criaturas, são os anjos na hierarquia mais baixa, que já estão direto
função ligada às coisas serem governadas, concorda? Você repete as causas universais? As causas universais são os princípios da execução, que vão ser executados pelas hierarquias mais baixas, não é isso? Os princípios da execução. Aquelas miram a Deus, as primeiras, concorda? O fim. As intermediárias já dispõem essa verdade para governar o mundo, as causas gerais. E as próximas aplicam isso. Uns tiram de Deus, outras adaptam ao mundo, vamos dizer, ao governo, e outras aplicam. No fundo é basicamente isso. Ou seja, contemplam as leis, o fim em Deus, como aplicar esse fim em Deus, as causas que governaram o mundo, e depois apropriam os efeitos desse governo do mundo. A gente vai ver isso claramente como a função deles. Exatamente, as funções específicas. Na verdade, as funções foram até discutidas em outra ocasião já, mas pode até voltar a isso. Porque a partir desta divisão pertence à primeira hierarquia. A primeira, os serafins, os querubins e os tronos, que veem as razões em Deus, concorda? A intermediária, as dominações, virtudes e potestades, não é? Ou seja, as causas universais. E a última, os principados, os arcanjos e os anjos. Estão ligados aos efeitos. Artigo 7º. As ordens permanecerão depois do dia do juízo. Olha que interessante isso, ouviu, Mariana? As ordens, quer dizer, essa hierarquia vai permanecer depois do juízo. Porque duas coisas importam nas ordens angélicas: a diversidade dos graus e as... Porque no primeiro caso, os graus derivam da natureza, portanto, permanecem depois do juízo, porque a natureza não muda, não é isso? Então, terão sempre essa mesma ordem. Porque no segundo caso, quer dizer, em relação às funções, ele vai dizer, segue o mesmo parcialmente. Cessarão as funções no que concerne a consecução da salvação dos homens, mas não enquanto convém a última consecução do fim. Ou seja, o processo de salvação dos homens, de governo dos homens, essa vai cessar, porque os homens já entraram ou não na salvação, concorda? Mas não no juízo final, porque esse finalzinho ainda tem a função dos anjos, concorda? Então, em relação à função, distingue-se aquilo que termina e que não termina, mas tecnicamente as hierarquias continuam depois do juízo. É isso que ele está dizendo. Posso ir, Pedro? Os homens podem ser relevados às ordens angélicas? Aí, Pedro, isso é para você, Pedro. Os homens podem ser relevados às ordens angélicas? Aí ela falou, que pode. Olha como é interessante o artigo nesse aspecto. Porque as ordens angélicas se distinguem pela condição natural e pelos dons da graça. Porque pela ordem natural os homens jamais serão elevados às ordens angélicas, pois sempre permanecerá a distinção de natureza. Então, naturalmente, ninguém virará anjo, pela ordem natural, ontologicamente falando, né? Mas ele diz, porque pela graça, os homens podem ser elevados às ordens angélicas, pois o que provém da natureza está como um elemento material na razão das ordens. A natureza é só um elemento material, a graça é um elemento formal, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, os anjos podem levar-se a ordem dos anjos, né? Está na mesma ordem, viu? Os anjos maus, aqui sempre o nosso tema é o governo do mundo, né? Esta hierarquia toda estava apresentada em função do governo do mundo, da função do governo do mundo. Agora, e os anjos maus? Diga. Voltando nessa questão, não sei se se aplica ou de que maneira poderia se encaixar na questão de Maria, por exemplo. Porque, por exemplo, os serafins estão mais próximos de Deus, mas em algum sentido Maria pode ser mais próxima do que os serafins? Sim, nesse sentido que ele falou, da graça, né? Da graça, não pela natureza, porque é a natureza humana, né? Até porque ela, justamente, sendo conceito de ser um pecado original, tem uma situação muito diferente da nossa, concorda? Nesse sentido, do teu pecado original. Está mais próximo. A encarnação não nos distingue também. Mas é pela graça, concorda? Ele fala da encarnação. Justamente, a encarnação
não muda a nossa natureza pelo modo natural, continuamos homens, não é isso? Inclusive, mas é só pela graça, pelo sacramento, não é isso? Aí sim que eu posso, não é? É isso que ele está dizendo, isso. Pelo sacramento. Não, pela graça. quando a gente lê esse artigo, parece que é só depois, né? Só desencarnada que a gente poderia se igualar aos anjos. Não, porque mas não necessariamente. Está dizendo que você só vai receber essa visão beatífica nesse momento, concorda? Sim, como eles. Pois é. Também. Então é claro que está falando em relação ao momento que você vai estar nesse estado de ordem angélica. É só nesse momento que você vai ser equiparado, não agora, propriamente dito, concorda? Porque agora não tem jeito de você se equiparar. Não tem jeito, Pedro. Tirando o caso de Maria. Para nós não tem jeito porque nós podemos voltar a pecar, concorda? Mesmo que nós estejamos em graça, não significa que eu já estou lá na ordem do serafim. Não é possível, tá certo? Por causa da possibilidade do pecado. Não é? Mas de novo, entra aprofundando o problema. Vamos lá. Só um instantinho. Algo que eles querem ouvir. Quando eles optaram por Deus, eles optaram sem a visão beatífica. Certamente. Os que não optaram, claramente, senão não teriam optaram por não. Mas a pergunta que fica é, eles depois, aí essa palavra depois é sempre complicado, todos eles terão a visão beatífica? Todos os anjos, sem dúvida. São santos anjos, são chamados santos anjos. Todos estão na visão beatífica, tirando os demônios também. Pois é, mas isso aqui parece que não tem sentido. Por exemplo, dá um momento para eles optarem, depois dá o esquece o momento. Esquece pois é, esse aqui é. Porque os que não optaram pela visão beatífica não tiveram a oportunidade da visão beatífica. Isso que eu estou querendo dizer. Entendi. Mas é claro, vocês não optaram, não tiveram a visão beatífica. Não tiveram a visão beatífica. E todos os outros passam a ter. Sim, então, mas você passa a ter porque optou a isso? É isso. É como o nosso caso também. Isso que eu pergunto, é igual ao homem. É igual ao homem. Então exatamente. Essa é a conclusão que quer chegar. Então é igual ao homem. Igual ao homem, não ao modo, porque o modo do homem é sucessivo, imediato, né? Não é, Pedro? Tá certo. Porque nós estamos conhecendo aos poucos, aderindo ou não. Os anjos não têm esse processo. O modo é que é diferente, mas é a mesma coisa, né? É a mesma oportunidade dos seres livres, não é isso? Os seres livres estão nessa condição. Só podem entrar na visão beatífica se optarem. Concorda? Porque senão seria tirar a liberdade, não concorda? Tem de optar. Este é o plano divino que Deus quis executar. Se isso incomoda, porque incomoda muito, mas isso é a razão da liberdade, ou o preço da liberdade, não sei como dizer. Diga. Maria não é à frente do serafim? Pois é, mas nós falamos por causa da graça, não da natureza. É pela graça. Pela graça, não pela natureza. Não, porque aqui está a discussão, natureza ou pela graça. No nosso caso não é igual ao de Maria, porque não temos essa possibilidade por causa do pecado original, concorda? Já é um limite bastante radical. Maria há de ser a primeira nesse sentido, concorda? Dentre os homens, né? Se nós podemos nos elevar ao estado de maior razão, Maria, é isso que é sentido. Isso que eu digo, na morte do recém-nascido, viranjinho. Não viranjinho, não. Justamente, o recém-nascido não viranjinho porque não muda a natureza. Não é isso? Vamos lá. A ordem, agora vem uma pergunta interessante. Os demônios também têm ordem, só os organizados são os anjos. Os maus também têm ordem. Há ordem entre os anjos. Porque, como se disse, considera-se a ordem dos anjos segundo a natureza e a graça. Esta tem 2 graus. Um imperfeito, estado de merecer, e outro perfeito, consumação da glória. Viu, Pedro? Aí para você. Entre os demônios? Não, primeiro eu estou dizendo, tem 3 coisas a considerar se os demônios têm ordem. O natural e a graça, que se subdivide em 2 grupos. O merecer e a consecução da glória. Olha,
Porque se considera a perfeição da glória, os demônios não estão, nem nunca estiveram em ordem alguma. Se considera a graça imperfeita, os anjos estiveram em algum momento nas ordens angélicas. Os anjos, quer dizer, os demônios, anjos maus, né? Os anjos maus, consertem aqui. Mas delas decaíram. Porque se considera a ordem da natureza, os demônios ainda estão em determinada ordem, pois não perderam os dons naturais. Porque os anjos têm uma ordem da natureza, não tem a ordem da graça. Embora no começo estiveram da ordem de disposição para a graça, não a ordem da glória, porque essas nem chegaram, porque perderam inclusive a disposição. Não é isso? Está claro, Pedro? Então houve a primeira disposição, o ato de merecer, e depois houve a glória. Você viu a distinção aqui, Pedro? Respondendo a você. Ou seja, uma coisa é o estado de merecer a graça. Nesse caso, todos os anjos estiveram. Agora, o estado perfeito da graça, a consumação da glória, os anjos maus não entraram e perderam aquele ato de merecer. Viu? Então não tem mais volta. Mas aquela ordem da natureza, eles continuam tendo no nível de participação deles. A natureza, os demônios, é isso que nós lemos, né? Agora, há precedência entre os demônios? Há. Se há uma certa ordem, um vem antes que depois. Um manda e outro obedece. Concorda, Valente? Diga. Pois não. Então os demônios podem ter tudo de qualquer das ordens que estão sim. desde Serafim até os anjos. Mas ele considera que houve um chefão maior, concorda? Por que Deus não destrói logo esse? Por que Deus mantém os demônios? Não é uma boa pergunta. Especialmente ele sabendo que os demônios iam virar demônios, por que ele deixou criar esses entes, esses indivíduos? Né? São perfeitos, né? O quê? Eles têm a perfeição, né? A perfeição do ser. Eles continuam, têm a perfeição do ser, mas não é uma glória a Deus também? A existência. Mas isso é pouco, menino. Você sabe da existência alguma coisa? Ninguém dá o ser para ninguém. Bom, isso é um aspecto, não estou dizendo que você reduza isso, concorda? Mas isso é um aspecto importante. Já o ser do demônio é uma coisa magnífica, concorda? Não o ser da bondade dele, não, só ser, gente. Mas não consigo fazer nem um mosquito do nada. Imagina. Não é das princípios justificativos para a existência do mal, não é? Seria até falar pelo contraste, você conhecer bem. A Mariana fala que uma das existências do mal não seria também, uma das razões seria o contraste. O contraste não é uma razão suficiente para a existência do mal, concorda? Porque, na verdade, o princípio primeiro, né, não necessita do oposto. Isso. As oposições são depois que existe o primeiro, concorda? Não sei se eu me explico. O princípio da necessidade do contraste só seria válido numa visão, uma filosofia, numa cosmovisão que dissesse que existem dois princípios opostos como origem. Concorda? Mas isso é por si contraditório, porque se houvesse dois princípios opostos como origem, um seria o ser e outro não ser, o que já mostra que não existe, concorda? Porque se são duas coisas, e se elas são, elas pertencem ao ser, logo se reduz a um único ser, concorda? Então o oposto é um princípio. O oposto não é o princípio fundante. O princípio dos opostos é um princípio derivado do princípio fundante. Você não pode dizer que o princípio dos opostos é um princípio inválido, mas ele só existe depois de feito alguma coisa, concorda? Não sei se eu me expliquei. Então é claro que... Não, porque tem esse pensamento nesse taoísmo, não sei o quê, que você só tem bem porque tem o mal. Não existe isso. Na filosofia, vamos dizer, ocidental em geral, não é possível isso. Nem aristotélica, muito menos tomista, por causa do princípio cristão. Ou seja, a ideia de ser supõe só pode ser um, concorda? É uma discussão árdua que está lá no Parmênides do Platão, a luta do Parmênides, não o Parmênides filósofo, o diálogo do Platão chamado Parmênides, que todo mundo diz que é poético, eu acho que não é, mas em todo caso eu acho que tem uma clareza ali. Não é? O princípio primeiro tem que ser o ser, não é? Mas é uma discussão lá do Parmênides. Mas é uma discussão polêmica. Como é que vocês estão nessa linha aí, Gabriel? Vocês estão achando que é poético o diálogo lá também?
Não, acho que é um diálogo difícil. É difícil. Mas não tem muito como formar. Não, tá a moda hoje é que tem um diálogo do Platão em que ele discute isso de maneira muito sofisticada, complexa, o diálogo mais difícil do Platão, o sofista, o Parmênides, o político, nós temos mais difícil, ele discute esse problema do ser, se haveria um princípio primeiro, né? Aí ele põe o nome do Parmênides por causa do Parmênides que discutiu a questão do ser, do personagem, vai personagem. Mas muitos intérpretes hoje, que é um pouco essa tendência no platonismo, que os diálogos não têm solução, né? Especialmente esse mais difícil, que Platão não teria chegado a solução alguma. Mas me parece assim, a corrente numa escola alemã, que aqui foi veiculada pelo Giovanni Reale, né? Mas embora seja uma escola alemã que criou esse princípio, mostrando toda, vamos dizer assim, as soluções platônicas nesses diálogos complexos, vamos dizer, uma proto-filosofia, não é? O livro se chama, o livro do Reale que divulga isso aqui no Brasil, Platão, uma nova interpretação, isso não acho que é esse o nome não, mas é para uma nova interpretação do Platão. Para uma nova interpretação do Platão. Ele veicula essa tese, que é bastante interessante. Mas não é isso. Mas eu fui alonguei essa resposta. Haveria o princípio dos opostos não pode ser o princípio primeiro, porque seria contraditório com si mesmo. Porque admitiria duas coisas que são, e sendo, teria que ser uma coisa só. Teria a característica do ser como coisa que faz a unidade. E, portanto, dependeria desse ser primeiro, e não de dois. Né? Eu falando em anjo, ou mal, ou bom, não sei, eu tenho sempre a mesma coisa, da inteligência, da vontade, isso é essa questão da era. Então o fato dele não permitir, eu não estaria ferindo também, principalmente a liberdade, que foi o que ele... Pois é, não, é claro que isso pode ser. É claro que nós estamos fazendo de maneira muito rasteira, né, para falar do plano divino. Sim. Mas o que nós conhecemos modestamente pela revelação e pela reflexão filosófico-teológica, concordo? Dentro desses limites. Então, o que parece ser é o quê? Primeiro que os anjos escolheram a si próprios, o que já é uma grande coisa em termos de que escolheram uma perfeição que Deus criou. Não é uma certa glória a Deus? Como nós nos escolhemos também, gente. Não precisa ir muito longe. Quando nós escolhemos, nós dizemos que o pecado é a escolha de si mesmo, isso é uma grande verdade, não é? Você não precisa filosofar muito sobre o pecado, não, mas o mal é uma escolha de si mesmo. Você vê desse mal aí que nós estamos vendo na política. É cada um pensando em si. O que é maior condenação do que essa? Não é verdade? Então não precisa nem mais nada. Não precisa só pensar em coisas de sexo, não sei de quê. A própria vida pública tem mostrado que o mal é a escolha de cada um que é a si próprio, concorda? Inclusive a nossa própria. O quê? Inclusive a nossa própria. Pois é, exatamente. Então é muito complicado tudo isso. Agora, maior razão o anjo que é mais perfeito e que tem um nível de liberdade maior. É claro que esse é outro problema. Se Deus deu a liberdade, é porque no plano dele a liberdade é algo superior ao pecado. Concorda? É verdade, isso é verdade. A liberdade, o preço do pecado valia a liberdade. Então, tudo isso pertence a esse plano de que estamos falando em termos de governo. Nada está saindo do governo divino, nem os demônios, eles está sendo dito. Está sendo tratado disso porque os demônios não saem do governo divino. Também os demônios estão sob o governo divino. Ela colocou que esses seres existem, é porque tem um ser mantido por Deus. E conservado. Porque se Deus tira a mão, eles desaparecem. Não passaria nada. Ela queria que acontecesse, mas Deus não fez. Quer dizer, se Deus... Quer dizer, se existe o demônio, é porque Deus os sustenta como o demônio. No ser ele não agir. Você lembra? No ser ele não agir. E no movimento, não é isso? Não agir. Jó, sem dúvida, o livro de Jó é uma grande metáfora sobre isso, imagem, vamos dizer, alegoria, sobre o demônio, né? Não estou dizendo que o demônio não existe, que ali é alegoria, como teria dito Jesus, estou dizendo isso, mas porque ali a história é contada de maneira mais ou menos alegórica, em alguns momentos, né? Mas o caso do Gabriel, tem do Rafael, né? Que são arcanjos bem conhecidos biblicamente, bem descritos, né? Rafael, sobretudo, tem o livro inteiro de Tobias, né? Mas, vamos lá. A precedência dos demônios, aí ele vai, porque a ação de uma coisa segue a sua natureza. Porque os demônios, segundo a ordem natural, admitem subordinação de um ao outro. E isto é que dá razão de precedência. Quer dizer, é óbvio se o demônio
tendo natureza diferente, né? Tendo mantido essa natureza, só o natural. É claro que um está na frente do outro em termos de natureza. Então, tendo precedência, um manda mais, outro não é. 3. Nenhum demônio ilumina o outro. Aí o termo iluminação, que sempre fizemos referência ao início, iluminação é transmitir uma verdade que vem de Deus. É claro que o demônio não ilumina o outro, porque ele não tem mais acesso a essa verdade, é isso que eu estou dizendo. Nenhum demônio ilumina o outro. Mas não significa que eles não se comuniquem. Comunicar pode, é a locução, que o pessoal da mais chama locução. Falar pode. Não transmitem verdade de Deus, está certo? Então vai dizer aí, porque a iluminação é a manifestação da verdade ordenada a Deus. Ah, eu pulei? Ah não, está certo. Porque a perversidade dos demônios está em que procuram desviar-se de Deus. Contudo, pode dar a conhecer os seus pensamentos por locução. Quer dizer, se a iluminação é conduzir a verdade divina, é claro que os anjos não querem isso, concorda? E nem têm acesso a isso. Já perderam. Então não tem iluminação. Então ele também não ilumina, nem ilumina o outro. Nem a nós e nem outro. Porém, eles podem conversar. Porque eles são os seres inteligentes, tem a fala, né? A locução. Podem conversar e fazer os planos diabólicos, né? Certo? Os anjos bons têm precedência sobre os anjos maus. Porque toda a ordem de precedência está originariamente em Deus. Porque as criaturas participam dessa precedência enquanto participam de sua proximidade com Ele. Porque a mais alta perfeição pertence aos que fruem de Deus, e os demônios estão privados desta perfeição. Então ele vai dizer, certamente, embora tenha precedência dos próprios demônios, de certa ordem, mas os próprios anjos também têm precedência sobre os demônios. Então o seu anjo da guarda te guarda como demônio, não é assim também? São Bento não ensina essas coisas? Então, pessoal de São Bento aí. Então, esse último artigo faz uma modalidade até positiva, né? Agora, é interessante ver que ele aborda o problema do governo do mundo, como foi dito aqui para ter da participação, é que Deus quer que o seu governo seja feito com o auxílio das criaturas, no caso, as criaturas angélicas. E também dos homens, que depois eu vou falar, os homens também ajudam o governo de Deus. Por isso temos políticos que deveriam estar ajudando o governo divino. Para ele não é verdade, Tomás fala isso da vida pública, os reis, os soberanos, eles estão ajudando Deus no governo. Porque qual o papel dos soberanos, dos governantes, dos políticos? Seria levar o povo à virtude. Então, no caso, todos os governantes, sejam dos anjos, seja dos homens aqui, estão nesse mesmo processo de participação do governo divino. Essa é a grande mensagem que nós estamos participando.